Você está no canal Edilmais e nós vamos para mais uma aula, né? Essa aula é de triângulo, uma aulazinha básica de triângulos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe. Isso é muito importante para nos manter aqui. E vamos para a nossa aula, né? Não vamos perder tempo não, meu tartaruga ninja. Olha só, você vai ver aqui como nasce um triângulo, tá? Um triângulo, ele precisa de 3 pontos, tá bom? Para que ele exista. 3 pontos. Um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? Não necessariamente essas letras não, qualquer letras. Mas aí nós estamos com o ponto A, o ponto B e o ponto C. Vamos ligar esses pontos. Vamos ligar o ponto A com o ponto B, ligar o ponto A com o ponto C. E agora nós vamos ligar o ponto C com o ponto B. Opa, você viu aí, né? Nasceu o nosso triângulo. E aqueles pontos A, B e C, eles têm um nome. São os vértices do nosso triângulo, tá? São os vértices. Então, o triângulo, ele tem 3 vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. E claro, são 3 lados, né? Vértices, lados, são elementos do triângulo. Nós temos o lado AB, nós temos o lado BC e temos o lado AC, tá bem? Agora, tem um elemento muito importante no triângulo que vai aparecer agora aí para nós, que é a altura. Vamos traçar a altura do triângulo relativo ao lado BC. É um segmento que está saindo do vértice A e vai até tocar o lado BC. Isso aí é a altura. E por que eu garanto que é a altura? Porque ele tem um quadradinho aí, tá? Quando ele toca o lado BC, tem um quadradinho com um pontinho no meio que nós chamamos de cantoneira. Esse sinal indica que esse ângulo ele é de 90 graus. E toda a altura, o pé dela tem que ter 90 graus. Então, por isso, esse segmento aí que nós estamos chamando agora de AH é exatamente a altura do triângulo ABC relativo ao lado BC. Então, é importante que você copie, tá? Esses elementos do triângulo, copie direitinho. O teu professor vai agradecer. Então, nós temos aí um triângulo ABC com os lados AB, o lado AC e o lado BC. Nós temos a altura, AH, e temos o lado BC, em que a altura é relativa a esse lado, tá? A altura desse triângulo é relativa ao lado BC. Todo triângulo tem 3 alturas, mas para calcular a área, por exemplo, que é o que nós vamos ver aqui, você precisa apenas de uma altura. E o lado relativo a essa altura, a gente vai chamar de base do triângulo, tá bom? A base relativo a essa altura, que no caso do nosso exemplo é o lado BC. Vamos ver agora um outro triângulo, tá? Vamos ver o outro triângulo em que a altura relativa ao lado BC, ele não está exatamente dentro do triângulo. Então, na realidade, essa altura é um dos lados do triângulo. Isso relativo ao lado BC, aqui no nosso caso. Você está vendo aí, tá? Que um lado ele é perpendicular com o outro lado. O lado AB, ele é perpendicular com o lado BC. Então, isso aí é um triângulo retângulo. E o outro lado que eu não citei, né, que é o lado AC, é a hipotenusa. Então, isso aí a gente vê depois. Então, aqui a gente só queremos que você identifique a altura do triângulo. Então, a altura aí é o lado AB, perpendicular em B. Tá vendo aí a cantoneira aí? Né? A cantoneirazinha indica que o lado AB, ele é exatamente a altura desse triângulo relativo ao lado BC. Tá bem? Então, você está vendo que a altura é o lado de um dos triângulos. Aliás, é um dos lados do triângulo. E vamos agora para uma outra situação, que é o triângulo obtusângulo, tá? Onde uma de suas alturas, ou 2 de suas alturas, estão fora. Nós vamos mostrar aqui uma situação. Você está vendo aí, o triângulo é um triângulo obtuso, onde um dos seus ângulos é maior que 90 graus. Você pode obter essa altura fora do triângulo. Você prolongou aí, né, o lado BC, fez um prolongamento, né, a gente
Tá vendo aí? Fez um prolongamento, traçando lá do vértice A até tocar esse prolongamento com um ângulo de 90 graus. Tá aí também a cantoneirazinha para você ver. Então, nesse caso aí, você tem a altura fora do triângulo. E essa altura é também relativo ao lado BC, que é relativo ao lado que você prolongou para poder tocá-la, tá bem? Então, é isso. Tranquilo? Se você entendeu, então nós vamos agora para algumas situações, né? Uma questão interessante. Vou aqui pegar o meu material de trabalho, beleza? Então tá aqui, são os pincéis. Vamos resolver a questão 1, né? Que diz o seguinte, repetindo aqui, identifica o segmento que representa a altura em cada triângulo. E essa altura vai ser relativo ao lado BC, tá bom? Ao lado BC, que eu vou chamar de A, aqui é B e aqui é C. Tá? É exatamente o que você está vendo aí, tá beleza? Então vamos aqui para o nosso primeiro triângulo, tá bem? Olha, então estamos aqui com os triângulos desenhados, tá? No quadro, só para facilitar para você. E olha aqui, vamos traçar o que a questão está pedindo, né? Identificar a altura, né, em cada triângulo. A altura relativa ao lado BC, tá bom? Então tá aqui, ó, relativa ao lado BC. Então, nós vamos sair aqui, o segmento vai sair do ponto A, tocar aqui o lado BC. Eu vou chamar isso aqui de H, esse pontinho aqui, olha aí, H. Pronto, aqui nós temos a altura do lado BC. Por enquanto tá a altura porque eu estou dizendo que é a altura. Mas a partir do momento em que eu coloco essa cantoneirazinha, ó, pronto. Aqui, para todos os efeitos, tá? Esse segmento AH é a altura do triângulo ABC. Agora vamos aqui para o nosso segundo exemplo. É a altura desse triângulo ABC relativa ao lado BC. Tá aqui, ó, olha só. Essa aqui é a altura. Nesse caso aqui, a altura é o próprio lado. Isso porque ele é perpendicular, tá? Ao lado AB é perpendicular ao lado BC. Então, o lado AB é a própria altura. Essas alturazinhas, né, geralmente a gente chama de Hzinho. Eu vou chamar aqui de Hzinho, tá? Essas alturas desses triângulos. E aqui, esse terceiro triângulo, veja que a altura relativa a BC, você tem que prolongar o lado BC, porque tu vai sair do vértice A, olha só, aqui perpendicularmente ao lado BC, mas não toca, né, o lado BC se você não prolongá-lo. Olha aí, ó, você prolonga o lado BC e você está vendo aí que a altura, nesse caso, fica fora do triângulo, tá bem? Mas é uma altura relativa ao lado BC. Isso porque foi o lado que eu prolonguei, né, para tocar essa altura. Então, a altura AH, nesse caso aqui, vou chamar de H também. Então, a altura AHzão é a altura do triângulo ABC relativo ao lado BC. Eu posso traçar uma altura para cá, ó. Olha aí, ó, uma altura. Se isso aqui é uma altura, essa altura seria relativa ao lado AB. Mas não é isso que nós estamos querendo. Queremos traçar apenas uma altura relativa ao lado BC. Quando eu traço uma altura, tá, relativa a um lado, esse lado eu posso chamar de base do triângulo. É a base relativa a essa altura. Então aqui, ó, nesse triângulo ABC, eu tenho que a minha base pode ser, aliás, a minha base nesse caso é o lado BC com a altura, né, AH, tá bem? Aqui nós temos que a minha base também é BC com a altura AB, que eu chamei aqui de Hzinho. E aqui nós temos o triângulo ABC, que também a altura, tá, é AH. Então, tranquilo? É importante que você desenhe isso devagarzinho, como nós estamos fazendo aqui, tá? Então, nós temos a altura, 3 alturas possíveis que você pode encontrar em um triângulo. E nós vamos agora para a próxima questão, tá? Questão de número 2. Olha só a questão número 2. Sabendo que a área de um triângulo é dado pelo produto da base pela altura,
dividido por 2, mostre a fórmula para calcular a área de cada triângulo da questão anterior. Ou seja, os triângulos da questão anterior são esses aqui. Ele quer que nós calculemos, mostre a fórmula, né, para calcular a área de um triângulo. Como ele disse, a área de um triângulo, tá bem, meu colega, meu tartaruga ninja, a área de um triângulo é a base multiplicado pela altura, tá? Pela altura, dividido por 2. Bote isso, copie, tá? Procure o seu melhor caderno e assista essa aula copiando no seu melhor caderno. E aqui tu vai ter que a área, vamos substituir. Quem é a base? Ora, se eu já tracei uma altura aqui, aliás, esse triângulo já tem uma altura, então a base, no caso, é BC. É o lado BC vezes a altura AH, tá? O segmento AH. Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui nós temos, né, a fórmula da área, né, desse triângulo, para calcular a área desse triângulo. E aqui do triângulo retângulo, tá bem? Olha aí, do mesmo jeito, tá? Do triângulo retângulo, nós temos que a base é quem? BC. Por que que a base é BC? Porque a altura, olha só, a base da minha, o pé da minha altura está exatamente no lado BC. Então eu tenho que o meu segmento aqui, BC, multiplicado pela altura, tá? O meu lado BC multiplicado pela altura, que é AB, dividido por 2, ou seja, BC é a base e o lado AB é a altura. Esse lado AB eu chamei também de Hzinho, né? Que vai dar no mesmo. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá bem? Você não pode esquecer disso. Escreva, teu professor de matemática vai agradecer quando você chegar na sala e sair na frente, né? Já vai dizendo, professor, eu sei calcular, eu vi lá no canal, é demais. Olha aqui, e diga isso, diga na sala, diga para seu professor, eu vi lá no canal, é demais. Então tá aqui, olha aqui, nessa terceira questão, nós temos que a área é a base. Quem é a base? A base é o lado BC. Por quê? Porque eu tenho uma altura relativa a ele. Aqui, a minha altura relativa ao lado BC. Então, é BC vezes AH dividido por 2, tá bem? Você vê, eu botei todo mundo aqui relativo ao mesmo lado, ao lado BC, mas pode ser relativo a qualquer lado, tá? Por exemplo, nesse triângulo aqui, eu poderia traçar uma altura saindo de B, olha aí, saindo de B, chegando aqui. Então, essa altura aqui, essa altura é relativo ao lado AC, tá bem? Aí, nesse caso, a base seria AC. Aí, a tua área seria AC vezes esse segmento aqui, BH também, tá bom? Vou chamar de H. Eu sempre gosto de chamar a base da minha altura de H. Então, tranquilo, eu espero que você tenha entendido isso aqui. Vamos para a próxima questão. Olha só, calcule a área dos triângulos. Olha aí, gente, se você olhar, os triângulos são muito parecidos. Eu queria até apagar isso aqui. Meu câmera me joga aí um apagador. Opa, olha aqui. É o melhor que eu tenho, tá? Aqui um apagador. E nós vamos calcular a área desses triângulos aqui. Olha só a área do triângulo. Você vai ter aqui... eu vou desenhar aqui o triângulo, os 3 triângulos para nós. Olha aí, voltando com os triângulos desenhados, nós temos aqui... Olha aí, se a altura é 5 centímetros, então nós vamos ter a base 14, tá? Ou seja, essa altura é relativo a esse lado, que é 14. Então nós temos aqui, a base vezes a altura, que é 5 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Então, 14 vezes 5 dá 70. 70 dividido por 2, que é igual a 35. Então, essa área é igual a 35 centímetros, tá? Centímetros quadrado. Quando nós usamos unidade de comprimento em área, para que ela represente realmente a área, ela tem que estar elevada ao quadrado, tá bem? Então, se isso aqui não tiver ao quadrado, não representa a área.
Isso aqui é um comprimento de 30 centímetros. Então, a área, a unidade tem que estar elevado ao quadrado. Agora vamos para a nossa segunda alternativa, que é o segundo triângulo, né? Segundo triângulo. Nós temos que encontrar a base relativa à altura dada. A altura dada é essa aqui, tá? Então, se essa aqui é a altura, então a nossa base é 8, tá bem? Então, a área vai ser 6 vezes 8 dividido por 2. E para que colocar esse 10 aqui? Esse 10 é exatamente para ver se você realmente está compreendendo, entendeu o conteúdo, tá? Porque esse 10 aí, um aluno desavisado, ele pode usar esse 10 né, como base. Na realidade, a base, né, quem vai definir aqui a base é a minha altura. Então tá aqui, a minha altura é relativa ao lado de 8 centímetros. Então eu tenho aqui que 6 vezes 8 dá 48 dividido por 2, que isso aqui é igual a 24 centímetros quadrados. Então essa área é 24 centímetros quadrados. Nesse triângulo que nós vamos fazer agora, nós temos que a base é 7. E por que a base não é 12? Eu não tenho a altura relativa a 12. Se eu tiver a altura relativa a 12, ele também pode ser base. Mas eu tenho a altura relativa ao lado de 7 centímetros. Então, a minha base é ela. Logo, a área aqui é a base vezes a altura dividido por 2. Essa fórmulazinha aqui é que você encontra em todo lugar, né? Base vezes a altura dividido por 2. E quem é a minha base? Minha base é 7, a minha altura é 8, dividido por 2. 7 vezes 8, isso aqui vai dar 56 dividido por 2. Isso implica que a minha área é igual a 28 centímetros quadrados, tá? Então, copie isso aqui, copie direitinho, devagarinho, tá? Com muita atenção, porque isso tem uma importância danada, você que está dando início ao estudo da geometria. Então, se você gostou, deixe seu like e fique com Deus.